E aí, pessoal, uma das mais importantes figuras no mundo tricolor dos últimos anos, Márcio Bolzoni, finalmente falou. E falou bastante. E disse muita coisa sobre os bastidores do Grêmio. E nós temos que repercutir aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem um financiamento de veículo ou imóvel e está cansado de pagar juros altos, pois aqui está a solução. Revogue. Revogue é a solução. Você precisa reduzir parcelas pela metade muitas vezes, parcelas que estão em atraso, com risco de busca e apreensão. Revogue vai resolver esse problema. Na descrição do vídeo, você conversa com o pessoal da Revogue e eles vão solucionar o problema das suas parcelas que incomodam tanto lá no final do mês, né? Pois está aí a solução. Revogue, entre em contato com eles e solucione este problema. Gente, Márcio Bolzoni, médico do Grêmio por mais de 25 anos, demitido logo após uma derrota em um Grenal em 2018. Uma surpresa a demissão. Márcio Bolzoni é um gremista da gema, daqueles gremistas que desde sempre convivem no mundo do Grêmio. E durante muitos anos comandou o departamento médico do Tricolor e foi muito competente nessas situações. Mas mais do que isso, Márcio era uma figura do Grêmio, ou é uma figura do Grêmio. E essa figura, quando demitida, silenciou de alguma maneira, não deu grandes entrevistas, não levou adiante muitos dos assuntos que estavam acontecendo no vestiário ainda lá em 2018, pois agora ele resolveu falar. Em uma entrevista para o podcast do Cristiano Silva e do Jason Lisboa, grandes figuras, jornalistas que são também lá da Rádio Guaíba, e ótimos. Eu particularmente sou suspeito para falar dos dois, adoro os dois, e eles estão fazendo um belíssimo trabalho. Tá aqui o link, né? Você vê o link da entrevista do Márcio Bolzoni lá no podcast dos dois, que vale a pena vocês conversarem lá. E principalmente seguirem o canal do Cristiano Silva e do Jason Lisboa. Mas por que eu estou chamando a atenção da entrevista do Márcio Bolzoni? Porque ele abre, até a manchete abre a caixa preta. Ele abre uma série de situações ali e desmente outras tantas que viraram verdade por aqui. Claro que ele fala de um período que é um período de vitórias do Grêmio e depois um período que vai suceder derrotas terríveis do Grêmio. É claro. E é claro que esse assunto é um assunto que borbulha internamente no ambiente do Tricolor. Mas o fato é que essa relação entre Márcio Bolzoni e as suas manifestações deixam muitos gremistas preocupados e alguns indignados. Existem algumas situações ali, uma delas, por exemplo, ele disse que o preparador físico contratado pelo Grêmio era parente do assistente técnico do Renato, concunhado do Renato, disse Márcio Bolzoni. Eu não sabia, o Cristiano Silva também ficou surpreso com isso, não tinha a mínima ideia. Então, são situações que vão sendo colocadas e que a gente dá conta também da dificuldade do bastidor. Márcio Bolzoni fala, por exemplo, e aí em tom claro de incomodação do Renato Portaluppi, e desmente uma velha sabedoria popular, que dizia, o Renato não dá treino, quem dá treino é o Alexandre Mendes, lá o Gabeira, que é o assistente técnico do Renato. Márcio Bolzoni disse nada disso. Nada disso. É verdade que os treinos do Renato eram treinos simplórios, simples, ele fala 4 tipos de treino, o coletivo, o rachão, o treino de conclusão, o treino alemão e tal, ele não deu muita linha para isso, mas ele diz, Alexandre Mendes não deu treino nunca, fazia o que o Renato mandava e quem mandava era o Renato, e realmente o Renato mandava, e Márcio coloca isso. É verdade que faz um tom crítico ao Renato, mas também coloca a força de liderança do Renato e a ascendência dele sobre os jogadores do Grêmio. A crítica, e é voraz, com relação ao assistente técnico, chama atenção, dizendo que não agregava nada ao ambiente do Grêmio, inclusive fazendo uma acusação como aquela, quando da demissão de todo o vestiário, chamando e contratando ou ex-funcionários do Cruzeiro, ou, como citou nesse episódio aí,
a questão envolvendo o concunhado, que eu não, confesso, não sabia, estou repetindo aqui o que disse o Márcio Bolzoni na entrevista dos dois, mas que, de alguma maneira, foi um ponto nevrálgico da nossa diminuição de estrutura. Márcio Bolzoni é o primeiro dos demitidos do vestiário junto com Felipe do Canto, em setembro de 18. Depois, em 20, nós temos a demissão em massa de 8 profissionais, desde a parte de fisioterapia até o preparador de goleiro, e ali se quebrou o vestiário do Grêmio, que era uma estrutura muito bem montada e que o próprio Romildo Bolzan já havia dito que se arrepende de ter demitido daquela maneira. Achava que tinha que mexer em algumas peças, mas daquela maneira ele havia colocado de forma muito incomodada, e aí depois ele acabou admitindo o seu erro naquela tomada de decisão que gerou muita repercussão. Ser dirigente, a gente sabe, muitas vezes é tomar decisões e posições assim. Não podemos aqui também simplesmente dizer, o próprio Márcio Bolzoni tem uma parte da entrevista dele que ele fala do período onde ele foi dirigente de futebol. Foi muito interessante, no ano de 97, pela primeira vez na história do Grêmio, nós tivemos um diretor de futebol remunerado, o Cacalo era o presidente, e ele contratou o Márcio Bolzoni, que então era médico, como ele mesmo diz, um jovem médico, e ali ele foi o primeiro executivo de futebol por um período de quase um ano. Ele, inclusive, relata, erramos contratações, cita lá o Maurício, um centroavante, eu lembro bem, o Marcos Paulo, outro centroavante. Uma entrevista muito boa, muito descontraída, mas cheia de conteúdo de bastidor. Cheia de conteúdo de bastidor. Ele comentando, quando diz eu queria ter o Wenderson Moreira treinando durante a semana e o Renato treinando no final de semana, fica evidente os estilos e como as coisas se movimentaram no Grêmio neste período, né? E em cima, claro, da idolatria ao Renato, o Márcio Bolzoni faz críticas também aos dirigentes de entregar muito poder. Quando cita a sua demissão, ele diz que a demissão é obra do vestiário, sim, e que ninguém foi firme para dizer não vai demitir, não vai mexer por aqui, fazendo críticas, claro, aos dirigentes e de alguma maneira também ao superpoder que Romildo Bolzan passou a Renato Portaluppi, e isso para ele, Márcio Bolzoni, foi algo que não fez bem ao Grêmio. Sobre cair ou não cair, o Márcio diz, olha, não tem como saber se não ia cair com o Renato ou não, eu só sei que o time foi perdendo o tamanho. Ele fala do início do time vitorioso de 17, 18, e depois ele fala de como esse time foi perdendo poder, perdendo força em cima exatamente da falta de treinabilidade, da falta de treinamento, e aí foi perdendo peças e foi diminuindo, até que virou o que virou, um time realmente perdido, apavorado, assustado, que é o que acontece com o Grêmio hoje. Imperdível, cheio de conteúdo. Márcio Bolzoni, mais de 25 anos de serviços prestados ao Grêmio, parte da figura importante do Grêmio, resolveu falar e falou bastante. Quem gosta de bastidor é imperdível, vale a pena. Tá lá no Dos Dois, Cristiano Silva e Jason Lisboa entrevistando Márcio Bolzoni. Olha, é importante ver, é importante ver. Tem coisa forte? Tem, mas tem que ver. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.